Olá, seja bem-vindo ao podcast O Óbvio Tem Que Ser Dito. Podcast onde sempre vai rolar um bate-papo bacana, cheio de perguntas introdutórias para diversos assuntos. Porque aqui a gente acredita que o que é óbvio para você pode não ser para mim. E por isso, o óbvio tem que ser dito. Eu sou a Naama Juliana e hoje eu vou conversar, me alongar e aprender a respirar com Dani Freixeda, professora de yoga. E aí, Dani, tudo bem? Oiê, tudo bem e você, gata? Eu tô bem também. Satisfação estar aqui com vocês, seus ouvintes. Muito legal, eu acho, antes de tudo, da gente começar, é importante realmente explanar sobre o assunto para que fique mais acessível para as pessoas. Exatamente, é esse o objetivo, é desmistificar um pouco esse exercício milenar do yoga. E eu já começo te perguntando, Dani, a yoga com I ou o yoga com Y? Na verdade, como é um sistema milenar indiano, né, esse termo em sânscrito é com Y, né, do gênero masculino mesmo, quando que veio para o Ocidente que a gente realmente mudou isso, né, tanto o artigo quanto a letra em si no Y, né, ou I. Então a gente ficou mais abrasileirado, né, veio para o Ocidente e ficou a yoga, mas nenhum dos termos são errados. Yoga é religião? Tem a questão da respiração, tem meditação, mas eu sou cristã, Dani, posso fazer yoga? Sou budista, posso praticar yoga? Sou do candomblé. Com certeza não tem nada a ver. Aliás, um parênteses aqui, eu brinco, né, que eu tenho um pé no amém e um pé no namastê, porque na verdade, eu fui criada com a minha vozinha, né, e ela é evangélica, então tem umas questões meio enraizada de religião, mas com o passar do tempo e agora, mais do que nunca, eu sei que yoga não é uma religião. Como eu falei, é um sistema indiano milenar, né, que tem como objetivo lapidar cada indivíduo para o nosso despertar da consciência, né, o famoso, né, que todo mundo ouve, eu quero despertar a consciência. Dani, e o que é esse Om? Que geralmente em muitas práticas a gente acaba repetindo, né? O que significa? Sim, é um mantra, né? É legal a gente sempre trazer mantras, não somente as músicas que a gente conhece, né? Mas o mantra Om é o som do universo, né? Porque tudo é frequência, tudo é vibração. Então, o mantra Om é um som do universo, é a vibração do universo, né? Então a gente entoa esse mantra para elevar a nossa vibração, né? E sair da esfera da mente limitada. É para isso que a gente faz, né? Na antiguidade, era muito mais essa coisa de ficar sentado e meditar. Foi criado justamente para meditar, para que se alcançasse essa busca espiritual, para até então, né, dissolver esse mal mental. A gente aqui no Ocidente que transformou muito mais em físico, né? E o que eu acho ruim, porque yoga vai muito além do tapetinho, né? Vale lembrar. Eu acho que o físico é muito presente, né? Não tem como negar. E é uma coisa que a gente pode conversar, que yoga... Mas é uma coisa, acho que é uma frase que a primeira vez que eu ouvi foi você me falando. Que yoga não é com o corpo, é através do corpo. É através do corpo que a gente vai buscar nosso equilíbrio, e não é um equilíbrio físico, é um equilíbrio na vida, né? A concentração para tudo, a concentração no seu trabalho. Através do corpo, a gente consegue ir atrás dessa tal busca do nosso autoconhecimento, né? Do que há de melhor pra gente, né? Eu falo que, assim, falando um pouquinho mais das posturas, porque eu sempre digo que o corpo fala, né?
O corpo fala muito. Se você tá com medo, o corpo se fecha, né? Seus ombros se fecham, sua cabeça, você fica com a cabeça cabisbaixa, você mostra no seu corpo, né? Então, os asanas têm muito fundamento, não é só plasticidade, é uma coisa linda para você postar no Instagram, que eu não tenho nada contra isso. Indiretas. Esmiuçando um pouco, falando sobre os asanas, né? Porque vale lembrar que as estabilidades do corpo produz as estabilidades da mente, né? Então, como a gente está falando, voltando mais um pouco, né? Até não sei ser um pouquinho repetitiva, não é para o corpo, mas é através do corpo, a gente ganha uma determinação, né? Os asanas não tá ali à toa. As posturas um exemplo, né? Vou dar um exemplo. As posturas de força implica no ganho da determinação. Você precisa de determinação para tudo, né? Do que você vai fazer, né? Os incômodos vão vir a todo instante. Eu sempre digo que a mente mente constantemente, né? Então a sua mente vai ficar contando para você um monte de mentira que você não consegue, que não é possível, né? Vai ficar fazendo você sentir vontade de sair daquela postura desafiadora, mas você vai treinar, sustentar isso para que você ganhe determinação numa determinada postura de força. As posturas de equilíbrio treinam o direcionamento da sua atenção, né? Atenção para todo e qualquer coisa. Você vai cozinhar, você tem que ter atenção. Você vai fazer um projeto, você tem que ter atenção. Você vai conversar com alguém, você tem que ter atenção, você tem que olhar no olho. Então, é todo fundamentado mesmo. Cada postura que a gente faz, seja sentado, seja em pé, é tudo para um ganho e para um treinamento além do tapetinho, realmente. É desafiador e a gente precisa tirar isso do tapetinho para levar para a nossa vida, porque, afinal de contas, eu digo sempre que a gente tem muitas cicatrizes da alma. A gente tem muitas dores, principalmente no quadril, principalmente nos ombros, porque a gente vai se fechando. Exato, no peito, porque a gente vai se fechando para as coisas da vida, o nosso medo vai fechando o nosso corpo, a gente vai se enrijecendo. Muitos traumas de infância tá lá alojado nos nossos ombros, no nosso quadril principalmente. Tem certas posturas de abertura de quadril que a gente não consegue fazer, isso não significa porque você não é flexível, isso significa também que por conta dessas cicatrizes da alma, muitos traumas de uma infância, a gente enrijece tentando se proteger daquilo e traz para o corpo, e isso perpetua, né, por uma vida inteira. Se a gente não buscar essa consciência corporal, a gente vai permanecer com essas dores. Como você já me perguntou, yoga é para todos, qualquer um, tendo um coração batendo, respirando, é possível fazer yoga. E yoga não é somente para pessoas magras e flexíveis. Yoga é para todos. Te interrompendo um pouquinho, eu queria falar uma coisa também, o que eu acho a diferença. Eu acho que tem sim, eu acredito muito nessa questão de você, posturas, vamos supor, a postura da ponte, que você tem que abrir, é uma postura de entrega, que você tem que abrir o seu peito, né? Tem muitas coisas assim que a gente, nosso corpo, ele somatiza, mas ao mesmo tempo, tem pessoas sim que tem predisposição e tem um tipo de... Não digo nem tipo de corpo, mas assim, se você fez ginástica olímpica na infância, você vai conseguir atingir o asana, alguns asanas com mais facilidade do que outras, né? Eu acho que a gente tem que levar isso em conta. Por que você não pode só levar em consideração as posturas? Se você leva só em consideração as posturas, há muitas pessoas que já vão sair em vantagem. Quem é mais alongado, porque cada corpo é um biotipo e cada corpo é de uma forma. Você que tem histórico de atleta, né, amiga? Você tem um corpo, uma predisposição a fazer coisas que eu já não tenho, que eu vou demorar mais, né? Mas o que eu acho mais importante é a gente entender que não é só fazer a postura, é como você faz a postura, né? Eu brinco que assim, o meu yoga é dividido na parte que eu estou praticando, que eu pego o meu tapete, coloco no chão, e aí eu respiro, às vezes até canto um mantra, tal, passo por todas as partes do yoga.
Tem a parte que eu só estou treinando, tem alguns asanas que são mais desafiadores, e a hora que eu fico só treinando esse asana, que não necessariamente eu tô fazendo yoga. Eu tô treinando, levando meu corpo às vezes à exaustão para tentar praticar uma parada de mão, né, uma invertida. Às vezes só no espaço da aula você não consegue alcançar. E tem a terceira parte, que é a parte da foto, né, amiga? Que aí, definitivamente, eu não tô praticando yoga. As fotos que eu tiro, eu não tô praticando. Por quê? Porque eu quero o melhor ângulo. Eu não necessariamente tô respirando direito. Eu tô preocupada com a pose. E isso eu não tô praticando yoga. E eu tenho essa consciência. O yoga requer respiração, requer concentração. É isso mesmo, porque, na verdade, muito mais importante do que os asanas, né, é a respiração. Como você é praticante, você conhece, né, a palavra pranayama, que são os exercícios respiratórios. Então, nós todos somos ansiosos, né? A gente tem essa ideia do imediatismo, a gente quer logo montar aquela postura maravilhosa. Mas isso realmente são as armadilhas do ego, né? Sabe disso. Armadilhas do ego, amiga. É isso mesmo, são as armadilhas do ego. Exatamente, Falou porque tudo. é arriscado, pode se machucar, não é legal. É muito mais interessante apreciar o processo. O que acontece com você, dentro de você, quando você está praticando isso, chegar até esse caminho que você visualiza. Então é interessante que a gente visualize tudo isso antes, né, de fazer. Então, muito mais importante do que a postura, a plasticidade bonita, presta atenção na sua respiração, né, porque a gente às vezes faz apneia e não se liga. É legal entender que a respiração te ajuda nesse movimento, te ajuda a melhorar. Na verdade, a gente precisa aprender a relaxar na dor. Você está ali para fazer yoga e flexibilizar a mente e não seu corpo. Você está ali para sair da sua rigidez e da sua rigidez mental e física. O que acontece? Quando a gente está fazendo uma postura desafiadora, se a gente não consegue sorrir, está tudo errado. Você passou, você avançou, você saiu do seu limite. E o yoga é uma prática individual e que seja extremamente importante que você não saia do seu limite, para que não haja uma lesão, realmente, para que, né, você não se machuque e que seja realmente seguro. E outra, a gente é ser humano, né? Cada dia a gente tá de um jeito. Pode ser que um dia você não consiga nem fazer o Adho Mukha, que é o famoso cachorro olhando para baixo direito. Sim. Mas, ô, Dani, e você acha possível, agora que a gente está pensando no contexto que estamos hoje, né? De isolamento, uma pessoa que nunca praticou, você acha possível a pessoa aprender, começar a fazer yoga só com aulas online, por exemplo? É possível, total possível. Eu não. Eu tenho visto muitos professores por aí, eu acho legal que, assim, todos eles, por exemplo, não fazem invertida, realmente estão dando o básico. Dani, eu queria ver com você. A aula de yoga é uma aula dividida, né? Como vamos falar, não é só posturas, mas como seria uma sequência de aula de yoga, assim? Apesar que são várias vertentes que tem, né? Mas acredito que tem algumas coisas que não mudam muito, né? Não mudam muito. Na verdade, assim, são várias linhas, né? Como a gente falou, já veio para o Ocidente, a coisa ficou muito, né? Muita coisa aconteceu, veio gente, power yoga, hot yoga, é tanta coisa, mas assim, na verdade, tudo é uma variação do Hatha Yoga, que é o tradicional, que tem essas posturas. Tudo são variações do Hatha Yoga. E todas elas têm o mesmo caminho. É uma prática individual, realmente, a gente não treinar, treinar essa coisa de sair do ego, olhar para o lado, não é possível que aquela pessoa está fazendo melhor que eu. A prática sempre vai iniciar com esse aquietamento, né? Com essa meditaçãozinha breve no início, para realmente
Depois vem os pranayamas. Pranayamas são exercícios de respirações. Exato. Que tanto para o início quanto para o final, tanto faz, isso depende mesmo do professor. E de repente, num dia frio, é legal. Mais importante ainda, fazer um exercício respiratório para aquecer, trazer energia para o corpo. Aquecer o corpo. E depois, até um pouco antes dos asanas, acho importante fazer como um exercício físico mesmo, um alongamento, porque, né, é preciso soltar as articulações. Depois vem os asanas, que aí são as posturas físicas, e aí vem o shavasana, né, que é a postura do cadáver, que é o relaxamento final, que é onde eu falo que é a cerejinha do bolo, né, a parte mais importante. Todo mundo, a grande maioria tá ali ansioso para fazer uma postura linda, maravilhosa, quando na verdade a postura mais linda e maravilhosa e mais importante é o Shavasana, que você vai, é nesse momento que o seu corpo vai entender e registrar o que você fez. E, nossa, Dani, ano passado, eu fiz tem uma prática, né, que é clássica, que é praticar 108 saudações ao sol. Aí tem todo um número, porque 108, que 108 é a distância do diâmetro do Sol para a Terra, enfim, tem várias coisas assim pro 108. E aí você faz 108 saudações ao Sol, saudações ao Sol é uma sequência de posturas, né? E, enfim, eu tava querendo muito fazer. E eu fiz com um professor guiando tudo mais, estávamos numa sala, enfim, o professor guiando. E você faz seguindo a prática de yoga, e nós vamos falar isso o tempo todo, não são só as posturas. E a respiração tem muito a ver com o yoga, assim, mais importante do que as posturas é você respirar corretamente, né? E eu tava tão entregue, e tem isso também, né? Eu pratico todos os dias, e uma coisa que eu gosto é entender como eu tô a cada dia. Tem dia que meu corpo tá perfeito para qualquer coisa, mas minha mente não para. Eu não consigo ficar de um pé só, porque minha mente está totalmente tumultuada. Tem dia que minha mente quer, mas meu corpo está todo rígido. E eu tenho que entender também, e faz parte, eu tenho que ir com carinho, né? E respeitar meu corpo. E respeitar minha mente também, né? Por mais que eu tente aquietar, não é uma questão de falar, não, tudo bem, vou deixar. Não, você tá ali na prática, você tenta ajustar as coisas. Mas nem sempre estão todos tá tudo no mesmo compasso. E tem dia que tá tudo alinhado, né, amiga? Não, você fala, é hoje que eu encontro o Shiva, é só vem. Nesse dia que eu já fiz 2 vezes, né? Esse rolê de 108 saudações ao sol. Nesse primeiro dia, eu estava tão presente. Eu estava tão entregue. Foi como se eu tivesse, meu corpo virou, meu corpo entrou em meditação, sabe? Assim, através das posturas, eu fui Depois meditando. pro Samadhi, que é que para quem não entende, o Samadhi é o último estágio depois da meditação, é quando você praticamente transcende, né? Exato. Eu estava ali tão entregue, corpo e mente alinhados, que eu saí, eu não sei explicar como eu saí, assim, eu saí flutuando, assim. Foi a experiência mais louca que eu já tive na vida, sem usar nenhum tipo de... Mãe, eu não uso drogas, tá? Foi a experiência mais louca que eu tive só com respiração e postura. E foi lindo, foi mágico. Exatamente, é união, mente, corpo e espírito. A gente não tem a menor ideia do que nós somos capazes de produzir, do que a gente, como ser humano, como pessoa, consegue produzir. A respiração é realmente extremamente importante. O negócio é realmente presença. Ter esse negócio dessa consciência do momento presente, de você estar presente. E isso a gente alcança lugares inimagináveis, que é o que você está falando agora. Quando você entrou em total estado de consciência, você viu a loucura, você viu a mágica acontecer. Sim, eu também super acredito nisso. Dani, mas já conversamos aqui bastante que
yoga não é só a postura, né? Não é chegar na postura perfeita, mas a gente não tem como negar que as posturas são a forma mais que as pessoas mais acessam, né? Eu acho que o yoga. Vê alguém praticando, vendo, tirando foto, tal. E a pergunta que eu recebo muito: poxa, mas eu não sou flexível, eu não sou alongar, eu vou me alongar, eu não sou flexível, eu não tenho força, né? Justamente para isso, né? Não vai porque você é. Se você já fosse perfeitinha, você não iria. Você vai porque você Uhum, precisa ganhar. Você uhum. vai. É como eu já falei aqui para você. Sobretudo, você tem que pensar que não é para você ganhar flexibilidade no corpo, mas é para flexibilizar a sua mente. Sim. Porque não é com o corpo, é através do corpo. Exatamente, não é para o corpo, é através do corpo que a gente vai ser flexível mentalmente falando, que a gente Uhum. vai dissolver as ansiedades que a gente cria, porque a gente nunca está no momento presente, ou a gente está no passado, ou a gente está num futuro que a gente fica idealizando, né? Mas uma pergunta polêmica agora. Praticar yoga, não tenho tempo. Tudo bem? Compensa eu praticar uma vez por semana? Sim, compensa. É claro que assim, se essa pessoa está realmente preocupada em melhorar as posturas físicas, vai ser um pouquinho mais demorado, obviamente. Hum. Eu, por exemplo, muito embora, né, tenho essa consciência toda, tem dia que eu não consigo realmente, praticar os asanas, né, fazer a prática física, porque para mim yoga é um ritual. Preciso tomar um banho, preciso preparar meu espaço, meu, né, preciso, sei lá, por exemplo, estou fazendo no meu quarto, eu preciso que esteja tudo organizado, sem nenhuma bagunça. Ah, você é dessas? Sou dessa. Eu não consigo jogar o tapetinho em qualquer lugar e fazer. Não sou esse ritual, eu preciso tomar um banho, eu preciso estar preparada, porque eu estou ali visualizando já essa minha busca, o que eu quero para o que eu quero para o dia de hoje, sabe? Qual que é a minha intenção? E então, assim, de uma maneira ou de outra, se você se dedicar, você vai ter essa resposta. Você não sentou ali à toa, né? Então, por isso que eu Sim. gosto de simplesmente não pôr em qualquer lugar o tapetinho. Eu pratico assim, qualquer lugar, não preciso, não tenho muitos rituais. Se meu ritual é com horário, né? Eu sei se eu vou praticar de manhã ou à noite e sei quanto tempo mais ou menos eu tenho de prática. E aí eu já coloco. É bom para mostrar também que não precisa, né? Você tem vários. Cada um encontra seu jeitinho de praticar. O importante é praticar, galera. Mas e às vezes a minha intenção é simplesmente conseguir terminar a prática. Eu coloco pra mim isso, tipo, eu pratico todos os dias, porque eu gosto de praticar, é uma coisa que eu queria, há muitos anos eu queria colocar na minha vida e conseguir, e não é todo dia que eu amo, assim, começar, eu sempre, quando no meio pro fim é sempre maravilhoso, mas tem dia que a minha intenção é simplesmente conseguir fazer essa prática, né, terminar a prática, que não necessariamente é sempre de 1 hora, 40 minutos, tem dias que eu pratico 3 horas direto, não só prática, treinamento de asana, né? Tipo, tudo isso dá umas 3 horas, final de semana. Tem dia que é 20 minutos e foi. E era isso. Porque muitas vezes as pessoas imaginam que para começar, e não só yoga, né? Qualquer atividade física, você precisa de toda uma preparação que acaba tirando a pessoa falando, puta, não teve esse tempo todo, né? E não é bem assim. Às vezes, sei lá, com 20 minutos, pode ser antes de dormir, ou assim que você acorda, você consegue. E aí, com o tempo, a gente vai querendo mais. E a gente vai achando mais espacinhos no meio da agenda, e vai achando outros momentos para conseguir praticar. E vai criando. Mas para começar, você só começa começando. Você não tem. Você dificilmente as pessoas, nós todos, temos uma vida que a gente consegue encaixar qualquer coisa. Nossa vida é toda tomada. Então você tem que enfiar de alguma forma. E aí, com o tempo, você vai abrindo espaços, né? E fazendo essas brechas. Nos dias de hoje, infelizmente, né, essa vida louca, enfim, a gente acaba que é tudo muito no automático, a gente não percebe muitas coisas e a Uhum. gente é imediatista, a gente está muito ansioso, a gente está muito cheio de coisas e quer que a coisa acontece logo, e realmente não Uhum. é assim, né? É o que você está falando, é preciso começar.
Ô, Dani, e você acha que tem alguma prática? Temos vários tipos de yoga, né? Tudo veio do Hatha, como você explicou, que é um tipo de prática. Aí a gente tem o Vinyasa, temos Swastika, temos Hot Yoga. Enfim, tem algum que você acha que para iniciante tem que ser esse tipo ou não? Eu vou falar para você, eu sempre indico outros professores, que nessa pandemia mesmo, eu indiquei muitos professores, porque como eu optei por não fazer online, eu indiquei muitos professores para alunos meus mesmo, para pessoas que sempre me procuram para falar sobre, porque eu acho extremamente importante a gente conhecer outros professores, porque o yoga também vem de uma sinergia, né? Vai muito de um, Total. né, do que, pô, tem pessoas que você não aguenta ouvir uma voz da pessoa, sabe? Você já quer sair daquele lugar, você não bateu. Então é importante a gente variar professores, é importante a gente conhecer outros tipos de prática, para que a gente se adeque. Na verdade, a gente não tem que se adequar ao yoga, o yoga que tem que se adequar a nós. Boa. Isso é extremamente importante, porque a gente não sabe muito, né, desse universo, as pessoas que não sabem muito desse universo, acham que tem que ser igual naquilo que todo mundo está fazendo, e não é. De repente, você é uma pessoa mais calma, você gosta de uma prática mais suave, mais relaxante, mas de repente, você é uma pessoa daquele hiperativa, que você gosta de uma academia, por exemplo, de puxar ferro, então você gosta de uma prática mais intensa, então você vai buscar uma prática mais intensa. Realmente existem muitas linhas, e então é legal você conhecer outros professores, conhecer outras linhas, para que você realmente saia dessa ideia de que yoga não é para mim. Yoga é para todos, realmente. Dani, uma coisa que eu acho interessante do yoga é quando você fala que a gente pode fazer yoga em outros lugares, eu entendo mais como assim, a gente pode levar as técnicas que a gente aprende para tudo que a gente faz na vida. A questão de respiração, principalmente, é uma coisa que me ajudou muito. Tem técnicas de respiração, de pranayama, né, que aquece seu corpo, por exemplo. Você tá com frio, aí você faz algumas técnicas que você consegue aquecer, você consegue se acalmar. Respirar, você prestar atenção na sua respiração é um excelente exercício para controlar a ansiedade. Um excelente exercício. Você se colocar no aqui e agora. Muitas vezes, a gente não. Eu só percebi que respirava quando eu comecei a praticar yoga. Porque, como é uma coisa que eu faço desde que nasci, né? A gente desaprende a respirar. A gente é pequeno, a gente respira como se deve. E aí, ao longo da vida, com todos os problemas, todas as coisas, a gente desaprende e até mesmo faz a apneia. Realmente não respira e não. Não. Ô, Dani, o que eu percebo como aluna é que tem muito mais mulher praticando do que homem. Tem bastante homem, sim, né? Mas eu não sei se você também tem essa mesma percepção. Eu queria saber, você tem algum motivo que você acha porque acontece isso? Você acha que é por causa dessa mística que tem? Eu nunca nunca ninguém me falou que yoga é coisa de mulher, né? Tipo, nunca teve essa bobagem, como às vezes tem, sei lá, com balé, por exemplo, né? Mas você percebe também que é muito mais mulher do que homem? Eu percebo sim, mas eu acho que realmente é muito mais uma coisa de sociedade, né? Esse machismo realmente enraizado, mas não tem nada a ver que isso é uma prática para homens ou mulheres. Bom, Dani, eu acho que estamos caminhando para o final. Tem alguma coisa a mais que você gostaria de dizer? Você acha que alguma coisa que não foi conversado aqui? Eu acho que é interessante falar um pouquinho rapidamente, né? Mais uma vez pincelando que existe todo um caminho para que a gente consiga se ajustar à prática. Vale lembrar, mais uma vez eu repito, que não é a gente que se adequa ao yoga, o yoga tem que se adequar a gente, a nossa. Eu achei isso tão bonito, eu achei bem bonito. Nunca tinha parado para pensar nisso. E realmente. Porque, na verdade, yoga até então é uma prática
até aqui não foi muito acessível, né. Eu mesma não tive muito acesso, sempre foi tudo muito caro, né, retiros, cursos, então acho que também por isso, existiu muita distância para que fosse acessível às pessoas, né, então eu estou achando lindo nessa pandemia. Teve uma abertura gigante, uma enxurrada de aulas online, então eu vejo que as pessoas estão conhecendo mais, estão tendo mais curiosidades quanto ao ioga, né, e está sendo mais acessível realmente. Mas vale lembrar realmente que tem um caminho, não é simplesmente jogar lá o tapetinho e ser flexível, né. Tem gente que tenta, falar: "Ah, eu não consigo meditar, pelo amor de Deus, minha cabeça é muito barulhenta, eu não consigo parar de pensar". Vale lembrar da meditação, que é humanamente impossível parar de pensar, a ideia não é essa, a ideia é Uhum. você saturar o seu pensamento em algo para que você silencie os demais pensamentos, que a gente tem muito. Então, assim, tem para uma prática legal, tem alguns caminhos, né, principalmente falando da meditação, somente dela um pouco, vale lembrar que é preciso praticar concentração mental antes de você praticar a meditação, Uhum. né, para que a gente fique ali, consiga ficar mais tempo, né. Existe umas técnicas de concentração para que a gente consiga praticar a meditação, né. Então é legal lembrar isso, né. A filosofia é para todos, né, é legal que todo mundo se aprofunde, né. Uma dica que eu acho importante fazer é o conhecimento, né. É todo mundo ir atrás do conhecimento, a gente tendo, sede pelo conhecimento, ajuda a gente cultivar uma mente de aprendiz, né, então não adianta simplesmente sentar lá e não saber o que está acontecendo, é preciso consciência no conhecimento, é preciso conhecimento do nosso corpo, o que está acontecendo enquanto eu estou fazendo, como é que a minha mente se comporta quando eu estou fazendo uma postura difícil. Então, assim, a autoobservância e conhecimento é fundamental para a gente fazer uma prática legal. Eu acho principalmente não é necessário você saber o nome das posturas, você não precisa disso, né? Você não precisa saber sânscrito, você não precisa você não precisa ter um tapete, muito importante de dizer isso. Você precisa de uma roupa confortável, e é isso que você precisa, né? E um pequeno espaço para você conseguir fazer algumas posturas, né? E você precisa de muito pouco, precisa querer, né? E começar. E se você tem vontade, se dá essa chance. Exatamente, e acima de tudo ter autorresponsabilidade, né, Uhum. porque é importante ter essa autorresponsabilidade, saber dos nossos limites, né, ferramenta a gente tem um monte, né, mas a Uhum. gente precisa saber dos nossos limites. Eu quero ressaltar mais uma vez esse reconhecimento, né, de que a gente é um ser único, Uhum. e que a gente não pode se permitir, ser moldado por ninguém, né, que a gente não aceite que ninguém molde a gente, né, que realmente a gente não precisa se adaptar a nada. O que eu acho legal do que você fala, como vira uma coisa que não é muito acessível também, né? Porque quando a gente fala que o yoga tem que se adaptar a gente, tem que se adaptar ao meu corpo, ao quanto eu posso ou não posso pagar. Eu não tô falando aqui de precarização de professor, não, tá? Eu acho que é importante mas é importante você democratizar. Você tem escolas que vão cobrar fortunas, 500, 600 reais por mês, enfim, mas você também vai ter aula grátis no parque. E tudo é yoga. Bonito isso que você falou, senão vira algo inacessível, né? Aquilo que eu tô sempre correndo atrás e não consigo. E não é assim que funciona. Não é assim que tem que ser. Eu mesmo, né, sou prova disso, eu nunca tive muito acesso, né, nunca tive um poder aquisitivo muito alto, então para mim Uhum. sempre foi difícil, eu sempre transitei, saí, voltei por conta disso, que eu não via acessibilidade, então sempre foi difícil, mas
Eu sempre pratiquei nos parques, sempre fui atrás. Sempre, agora por conta de pandemia não, mas tem muito yoga gratuito nos parques, como você está falando. É possível sim, é legal ir atrás. E se você fez uma prática e não achou legal, vai, troca de professor, faz outra coisa, faz com outro professor. E falando um pouco rapidamente sobre estilos de aula, eu, por exemplo, eu não gosto de aula, já fiz algumas aulas em parques tal, e até em academias, estúdios de yoga, que é muito místico. Eu, particularmente, eu não gosto, né? Eu gosto da respiração, eu sou muito cética, tá? Então, assim, eu gosto da respiração, eu gosto de meditação e eu gosto da prática. Se fica uma coisa muito... encontre o seu eu interior, não sei o que, na aula, isso me incomoda. Porque eu gosto de uma coisa até mais prática, entendeu? Tipo, olha, vamos fazer o que tem que ser feito. Se é um professor muito místico, curto o incensinho, eu acho, tipo, gostosinho e tal. Mas se vira uma coisa muito devotado, me incomoda, assim, como praticante, né? Você falou tudo. Bom, nessa pandemia eu tô praticando ser aluna. Eu tô achando maravilhoso. Como eu falei, não tô dando aula, né? E eu também sou muito assim. Não gosto de coisa muito mística, como eu falei, e muito embora, né, vale falar e ressaltar, não é religião. Mas eu tenho muito um pé assim dividido no namastê e no amém, que eu tenho lá minhas crenças também, e eu não gosto muito não, eu sou muito físico, eu sou muito de fazer entender, nossa, quando você soltou certa parte do corpo, o que aquilo aconteceu com você? O que aquilo aconteceu no seu corpo? O que aquilo aconteceu na sua mente? Como eu falei, o corpo fala, né? É muito louco como você consegue perceber isso. Então, eu vou muito mais na fluidez do corpo, mostrar nesse caminho, sem muito essa coisa mística, como você está falando, eu sou muito isso também, eu sou muito dessas, não gosto muito de devanear na prática, mas tem gente que gosta também, aí quer dizer... mais uma vez, sem julgamentos, pelo amor de Deus, né, não vamos... Exatamente. Dani, eu acho que agora, infelizmente, vamos ter que encerrar. Yoga é um dos meus assuntos prediletos, assim, eu adoro aprender, eu adoro falar, eu adoro trocar, eu adoro praticar. Mas antes disso, eu queria falar que eu tenho uma amiga do Instagram, nesses tempos modernos, amiga do Instagram que nunca vi, mas ela chama Ana Paula Pedras, e ela pratica yoga há 12 anos, tipo, entre idas e vindas, né, que também tem muito disso. E ela criou um Instagram essa semana que eu achei muito legal. Eu até falei pra ela que ia comentar aqui. Que chama Cria Yoga. Então, Cria, CRIAYOGA. Enfim, vai estar na descrição. E ela é uma coisa muito para trazer yoga pra vida real. O que eu achei interessante, eu falei, nossa, é bem o que a gente vai conversar, né? E ela tá desmistificando, explicando os tipos de yoga. Tá bem inicial o projeto, mas tá muito bonito. Eu acho que vale a pena quem se interessar. O meu algoritmo do Instagram, graças a Deus, tá super bugado. Então, assim, só parece yoga pra mim, tá maravilhoso. E aí você começa a seguir páginas, né? E sempre tem mais páginas. E essa é uma que eu achei bem bonita. Eu acho que vale a pena pra quem quer começar também, porque não tem... Ela é muito boa no físico, ela é muito boa nas práticas, a Ana Paula. Mas ela também tá explicando bastante. E não necessariamente todo mundo quer pegar um livro e sentar e ler, né? Sobre a prática. Mas o Instagram são aquelas pílulas, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar as redes sociais pro nosso bem, né? Não só trazer ansiedade, ver como a vida do outro é maravilhosa, mas também para aprender, se for necessário. E, indo pro final, eu queria como todo episódio, eu pergunto pra pessoa que eu converso, ela me falar alguma coisa não óbvia sua. Me conte. Uma coisa não óbvia? Olha, eu para quem me conhece, eu sou muito coração, né? Sou muito amor. Infelizmente, né? Porque é triste. Era para ser óbvio, mas não é óbvio. Por exemplo, falando rapidamente um pouquinho de mim, né? Eu larguei a minha vida para cuidar da minha avó. Você que me conhece sabe. Eu me dedico
24 horas do dia sozinha, de segunda a segunda, de janeiro a janeiro, há algum tempo já. Então, assim, meu isolamento social já dura mais tempo, eu tô um pouco mais acostumada a isso. E então, eu pensei um pouquinho sobre isso, né? E eu acho que esse é o meu não óbvio. E o que deveria ser óbvio é olhar o outro com amor, né? Falar de amor. Sempre as pessoas, né? Às vezes eu levo minha vozinha no hospital, tá, os médicos, enfermeiros, todo mundo me dá parabéns. E eu fico pensando assim, poxa, isso deveria ser óbvio, né? Cuidar de quem cuidou da gente. Na verdade, isso nos dias de hoje torna-se não óbvio. Para mim é extremamente óbvio, mas não sei se serve para o que você serve para sua. Não sei se serve. Não sei se serve para sua pergunta aí, que eu achei muito maravilhosa. Diga-se de passagem essa sua sacada de que o óbvio precisa ser dito. Então eu tô te dizendo que pra mim é obviedade, mas que pro mundo não tá tão óbvio, não tá. Né? Não tá tão óbvio e com o maior prazer do mundo. Acho que foi a melhor escolha da minha vida. Até porque eu não vou ter para sempre, é o amor da minha vida. Eu falo que ela é minha árvore, minha raiz, meu tronco, minhas folhas, meu fruto, ela que me cuidou e então é um prazer estar junto dela agora, né, cuidando dela, tentando fazer o possível para que ela sofra menos do que ela já sofre, porque ela teve um AVC e virou um bebê que nasceu faz tempo. Eu acho que esse é o meu não óbvio. O meu não óbvio mais óbvio, que é viver o amor. E, afinal, para mim, se a gente não veio a esse mundo para amar, então para que a gente veio? Essa é a questão. Mas eu quero lembrar também numa coisa boba e prática. O não óbvio é... Esses dias todos da pandemia, eu acabei... Que eu acho que não é muito óbvio mesmo. Eu pintei minha casa inteira sozinha, Nossa. Né? E eu acho que não é muito óbvio mesmo um trampo desse. Não, isso é uma loucura. E você curtir fazer isso, É uma loucura. Né? E você curtir pintores... Olha, todo o meu amor, energia aos pintores desse Brasil, porque... Já passei por isso. Difícil demais. Não pretendo repetir. E falando da sua avó, que privilégio o dela, né? Ter você por perto. E que bonito você compartilhar isso com a gente. E eu concordo também que deveria ser óbvio a gente cuidar de quem cuida da gente, né? Mas não, às vezes a gente acaba atropelando e acaba achando que é um estorvo, que é um peso. E é triste. Bom, Dani, então a gente encerra aqui esse bate-papo. Foi uma delícia. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pela generosidade de compartilhar tudo isso com a gente, pela didática, obrigada por tudo. Eu já fiz aula com você, já fui até Santo André, eu moro longe, né, Santo André, já fui até Santo André fazer aula com você. Nós já praticamos juntas, né, no Ibirapuera, numa aula grátis, né, e Sim. Foi um privilégio ter te conhecido, muito bom ter você. E muito obrigada. Eu agradeço muito, foi um prazer, eu espero ter podido ajudar aí os seus ouvintes, queridos e amados, em algumas questões. Eu espero que realmente tenha ajudado a divulgar, né, e fazer com que as pessoas se interessem, que é muito bom. Vale lembrar que nessa vida difícil, nessa missão que eu escolhi, né, que foi se abdicar um pouquinho da minha vida, muito disso se dá ao yoga, que eu pratico, porque seria humanamente difícil, né, sozinha, não ter um certo centro, né, não conseguir cuidar um pouquinho da minha mente. Então, assim, o yoga me ajuda muito a eu cumprir com essa minha missão. Então, assim, um prazerzaço estar aqui falando com você, de verdade. E aí, um beijão pra todo mundo que tá ouvindo. Sintam-se abraçados, um abraço de alma.
E namastê! E namastê! Ah, você quer deixar a sua rede social? Como é que é? Você não usa muito seu Instagram pra divulgação, né? Eu não uso muito pra divulgação, mas sei lá, quem tiver alguma curiosidade, né? Eu tô lá como Sol de Dani. Tiver um pouquinho de curiosidade aí, vão ser muito bem-vindos. E um prazerzão mesmo poder tá falando um pouquinho aqui com você sobre isso que me impulsiona mesmo a ter dias melhores. É isso. Então, namastê! Namastê, até breve! Até breve!